Eu vou me apresentar rapidamente aqui para quem não me conhece ainda. Eu sou o Ângelo Rafael, sou dentista, sou formado há 24 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, o Cristiano, que está aqui junto comigo, foi meu colega de turma, né? Tive o prazer de dividir essa experiência com ele lá na faculdade. Desde que me formei, comecei a trabalhar demais como clínico geral mesmo, trabalhei muito. Consegui me estabelecer profissionalmente com algumas clínicas odontológicas, né? Eu cheguei a ter 4 clínicas odontológicas, hoje eu tenho 2 clínicas. Há cerca de 7 anos atrás, ou 8 anos atrás, a minha vida profissional como dentista começou a modificar um pouquinho quando eu fui fazer o meu primeiro curso de DSD, né? Digital Smile Design. Então, eu lembro de eu voltar desse curso bastante empolgado com tudo que eu tinha visto, com tudo que eu tinha ouvido sobre o DSD, ouvido das bocas de um tal Christian Coachman, né, que naquela época não tinha talvez um décimo, né, do que as pessoas hoje conhecem ele, né? Ele já vinha despontando, mas muito menos, representava muito menos do que hoje representa para a odontologia, não só brasileira, como a odontologia mundial. Para quem não conhece o Christian, acho que todos deveriam um dia fazer algum curso com ele, porque é realmente um game changer, é um transformador, e a habilidade que ele tem com as palavras e com as ideias e com as coisas todas muito bem conectadas na mente dele fazem realmente a diferença. Então, vou começar a compartilhar minha tela aqui, só para a gente já ir iniciando, né, no assunto. Então, como eu vinha falando, o DSD mudou minha vida porque mudou minha forma de olhar para os meus pacientes, mudou a forma como eu passei a enxergar os meus planejamentos, a ver o paciente de uma maneira muito mais ampla, vamos dizer assim. Eu comecei a ver os planejamentos de uma maneira muito mais abrangente do que eu via até então, né? E isso, gente, a gente está falando muito antes de qualquer software 3D específico para odontologia. Eu estou falando de uma odontologia de 7 anos atrás, né? E que realmente eram os primeiros passos para o que a gente tem hoje, né? Em termos de evolução de softwares e planejamento multidisciplinar dentro da plataforma DSD. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque se você é aquele dentista que ainda não entrou no universo da odontologia digital, né? Eu digo não entrou conscientemente nesse universo, porque invariavelmente você já faz parte dele, apesar de você ainda não ter o conhecimento disso, né? Porque eu tenho certeza que, por exemplo, para quem faz algum trabalho de prótese aqui, que manda para um laboratório, a grande maioria dos laboratórios hoje tem alguma coisa de odontologia digital, nem que seja no processo de fabricação de uma restauração, né? Se não abraçou completamente a questão do planejamento, mas a fabricação, pelo menos, com certeza já tem algo digital envolvido. Para quem trabalha com Invisalign, por exemplo, também tem a odontologia digital envolvida. Não é porque você não tem um scanner, né? Ou não tem um software específico para planejamentos digitais que você ainda não está dentro, inserido nesse universo. Porém, essa é a parte menos importante, né? Acho que a parte de execução dos tratamentos através da odontologia digital é muito importante, sim, mas não é a mais importante. A mais importante está relacionada com planejamento, com diagnóstico, tá? E isso, com a odontologia digital, teve um ganho muito grande, tá? Então, voltando um pouquinho a falar como eu estava falando antes, né? A odontologia, o DSD entrou na minha vida, mudou a minha forma de pensar, eu fiquei encantado com aquilo tudo. Eu imaginei que aquele protocolo de atendimento eu tinha que usar para todos os pacientes que vinham até mim. Na época, eu tinha acabado de comprar também um sistema CAD/CAM da Sirona, eu tinha comprado um sistema Serec, né?
para fabricar as minhas cerâmicas, e a minha grande dificuldade sempre foi como trazer o meu DSD para as minhas restaurações cerâmicas, né? Como que eu ia trazer do planejamento nos softwares gratuitos que se usavam na época, como PowerPoint, Keynote, que continuam sendo usados ainda hoje, como é que eu ia trazer aquelas linhas, aqueles desenhos do DSD para dentro do meu CEREC, do meu sistema CAD/CAM, e efetivamente fabricar uma restauração que representasse aquilo que eu estava planejando, né? E com o passar do tempo, a tecnologia foi evoluindo, né? Começaram a vir os softwares 3D de enceramento digital, e num determinado momento da minha vida profissional, fazendo alguns cursos de DSD, depois desse primeiro que eu já tinha feito, eu consegui linkar o que estava sendo planejado pelo centro, pelo DSD Planning Center lá de Madrid, com o meu software CAD/CAM. Eu consegui fabricar uma restauração exatamente igual àquela que estava sendo planejada por eles, e eu mostrei isso para o Christian, e o Christian me chamou para fazer parte da equipe, e eu comecei a dar aula, e aí já fui para um lado de professor que eu nunca tinha abraçado ainda, não era o meu objetivo, nunca foi meu objetivo como profissional, como dentista. Comecei a dar aula e depois surgiu o DSD Lab. Hoje eu sou sócio do Christian, do Francis, do pessoal do DSD Lab Brasil, que funciona aqui no Rio, tá bom? Bom, quando a gente começa a falar de odontologia analógica e digital, primeiro eu queria fazer um pequeno convite para vocês aqui. A minha aula não vai ser longa. Eu prometo que eu devo estar falando aí entre 40 e 50 minutos, tá? Não é longa. Portanto, eu convido vocês a chegarem até o final, porque eu acho que a gente vai fazer um caminho um pouco que inverso aqui, né? Porque se eu estou falando do DSD como entrada do clínico para a odontologia digital, eu preciso primeiro falar por que entrar na odontologia digital, né? Por que isso é importante para o clínico hoje, né? Se transformou minha vida há 7 anos atrás, por que hoje, com a evolução da odontologia digital, ela não pode ser muito mais importante e um diferencial para você do que era para mim há 7 anos atrás? É claro que pode, tá? Porém, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, gente. A gente não precisa ser digital, a gente não precisa trabalhar com odontologia digital para ser um bom dentista, ok? A gente sempre conseguiu a vida inteira resultados fantásticos com a odontologia analógica, certo? Então não é porque você é digital que você é bom, ok? Então a base da odontologia continua a mesma, né? Aliás, o processo de aprendizagem na odontologia analógica, ele é muito melhor de se aprender os fundamentos, as bases, do que dentro da odontologia digital. Eu falo isso porque, às vezes, a odontologia digital, a coisa é tão, assim, um pouco mais automática e você para de pensar. E no momento que você para de pensar, você começa a ter uma capacidade muito maior de errar do que você tinha antes, quando você fazia a sua odontologia analógica. Então, o digital não corrige um dentista ruim, ok? Pelo contrário, ele potencializa o risco. Ele melhora para o dentista bom e piora mais ainda, quer dizer, o risco do dentista que não é tão bom tecnicamente multiplicar esse, teoricamente, prejuízo aí é muito maior se ele usar bem a odontologia digital, certo? Então, não vamos esquecer a base. E não existe odontologia digital versus odontologia analógica. Não existe isso, gente. Aqui deve ser uma soma, né? A odontologia analógica e a odontologia digital, como os fundamentos são os mesmos, elas devem prosseguir unidas, certo? Bom, discorrendo um pouquinho mais sobre o digital, como eu falei, ele é muito importante, muito mais importante na parte de planejamento, em função dos softwares
dentro dos softwares que hoje estão disponíveis, como vocês podem ver aqui na tela, o Exocad, o Nemo Smart Design, tem vários outros softwares de planejamento, certo? E também tem uma importância muito grande, uma previsibilidade maior também na questão da execução do tratamento oriundo da odontologia digital através dos hardwares, né? Que aí a gente está falando aí de um scanner, de uma fresadora e de uma impressora, ok? Novamente eu vou falar para vocês, eu não tenho fresadora, posso entrar na odontologia digital? Pode. Eu não tenho impressora? Pode. Eu não tenho scanner? Pode. Eu não tenho software nenhum de planejamento digital. Eu posso entrar na odontologia digital? Pode. Desde que você tenha pelo menos aí um computador, né? Você precisa ter um computador e ali dentro desse computador, no mínimo, um software gratuito, né? De apresentação de slide, como um PowerPoint ou um Keynote da vida. Foi como eu comecei a fazer DSD lá atrás. Ah, mas eu não quero nem fazer isso. Eu só quero entender o processo. Ok. Né? Hoje existem as empresas que isso é do perfil de cada um no momento que vai entrando na odontologia digital. Né? No momento que você se apaixona por aquilo que você está conhecendo, você vai sempre aprofundando cada vez mais, ok? Vamos seguir adiante aqui um pouquinho. Tá tudo bem aí, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? O áudio tá legal? Acho que sim, né? Bom, independente de ser digital, a odontologia ela continua sendo operador dependente. Então, por trás daquele software ou por trás daquele hardware, tem alguém lá que está comandando aquelas ações, ok? Portanto, não é nenhum demérito, né? Porque algumas pessoas acabam, principalmente no mundo da prótese, né? O técnico, aquele técnico que é o artista, aquele cara que dá o toque dele e que faz trabalhos belíssimos, né? Um verdadeiro Picasso da prótese, né? Alguns desses eles acabam torcendo um pouquinho o nariz para quem faz odontologia digital, né? E eu acho que não é por aí, porque na verdade ele consegue ser o artista também, só que trabalhando atrás de um software, por exemplo, né? Então é claro que a odontologia digital permitiu uma reprodutibilidade, né? Uma democratização do resultado bom, do resultado excelente, né? Através da odontologia digital, a gente consegue replicar os resultados bons e a gente não fica tanto na mão de um artista, de um técnico artista, né? Não no sentido da manufatura ali, dele ficar criando pequenos detalhes da cerâmica, por exemplo. A odontologia digital já permite hoje que você fabrique uma cerâmica através do fluxo digital e que ela saia do equipamento. E aí sim, vai ter durante muitos anos ainda um técnico que vai fazer aquele toque final de maquiagem, de pintura, só que é muito menos operador dependente do que a odontologia analógica de estratificação, de processos cerâmicos, etc. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo bem? Cristiano, quer falar alguma coisa ou não? Tranquilo, tudo ótimo, cara. Maravilha. Vamos seguindo aqui então adiante. Bom, falando um pouco sobre odontologia digital no que diz respeito à fabricação, né, ou à execução, a gente divide essa odontologia digital, além a parte de fabricação em impressão 3D, e eu não vou discorrer exatamente sobre o que é impressão, né, ou sobre o que é fresagem, vamos dizer assim, mas eu preciso dar alguns exemplos disso para vocês. Então, a gente tem assim, a impressão 3D e tem a fresagem, que é um outro processo de fabricação, ok? Através da impressão 3D hoje, a gente consegue imprimir
mandíbula, né? Então, você faz uma tomografia, você consegue extrair daquela tomografia do paciente, separar o que é realmente tecido duro de tecido mole, né? E você consegue transformar aquilo num arquivo que possa ser impresso numa impressora 3D para fazer um planejamento, para fazer um treinamento ou para fazer uma simples observação do caso realmente. Né? Modelos 3D para fazer mockup, guias de pério como essa que vocês estão vendo aí, guia de implante, né? Tudo isso é impresso hoje em impressoras 3D. Guias de preparo, um assunto super novo, né? Ele pode ser parcialmente guiado ou ele pode ser totalmente guiado, como essas guias do sistema First Fit que vocês estão vendo aí na tela agora. Mockups, né? Ao invés de você imprimir um modelo, fazer a barreira de silicone e jogar uma resina bisacrílica dentro dessa barreira, você pode fazer um mockup impresso direto o shell, né, que a gente chama, e provisórios também que podem ser impressos. Tudo isso pode ser feito em impressoras 3D, tá ok, pessoal? E tem a parte de fresagem, que hoje a fabricação de cerâmicas ainda está quase que exclusivamente restrita ao processo de fresagem. Começando agora a parte de impressão de cerâmica, mas ainda tudo muito novo, e uma fresagem de um silicato de lítio ou de uma cerâmica feldspática, né? Ou de uma zircônia. Isso já existe, já está estabelecido há muito tempo, e isso são aquilo que pode ser fabricado através da odontologia digital. Então, dei alguns exemplos de que pode ser fabricado através de um processo de impressão 3D e o que pode ser fabricado através de um processo de fresagem, certo? Isso aí, gente, já é fantástico. A fabricação, ela já é fantástica. Mas de nada adiantaria essa fabricação se isso não tivesse sido planejado também. A grande beleza da odontologia digital, ela não está relacionada à execução de fato pelo dentista. Para mim, o grande ganho da odontologia digital está muito mais relacionado ao planejamento, ok? E falando em planejamento, aí a gente entra um pouquinho no mundo do DSD, certo? E aí eu entro efetivamente no assunto que me trouxe até aqui hoje para falar com vocês, né? Então, assim, o que eu preciso fazer exatamente? Como eu posso começar a odontologia digital de maneira mais simples e de maneira, primeiro, sem nenhum investimento? Ou talvez apenas comprando um computador, né? Eu posso falar para você, gente, hoje eu acabei me tornando uma referência em odontologia digital aqui no Brasil, principalmente, e já dei cursos em alguns lugares do mundo também, falando sobre um protocolo que eu desenvolvi junto com o Christian, que é o protocolo restaurador DSD Natural Restoration, certo? Há 4 anos atrás, a gente desenvolveu um protocolo de restaurações CAD/CAM guiadas pela face do paciente, cópias de dentes naturais. Aliás, esse é o assunto da nossa próxima live, quarta-feira que vem, às 8h30. Espero contar com vocês lá também, né? Então, como eu vinha falando, eu desenvolvi isso há 3, 4 anos atrás. A gente desenvolveu juntos. Eu já tinha um sistema CAD/CAM e a gente já, através de um link... Diga, Cristiano. Eu não sei, só para confirmar, a gente está naquela tela inicial do DSD com pontos de partida. Você chegou a mudar essa tela, não? Mudei algumas vezes. E agora? Tá nessa tela aqui? Agora mudou. Vamos nessa. Eu vou passar esses slides aqui rapidinho, tá? Falando um pouquinho... Aqui foi quando eu falei que realmente não é ou analógico ou digital, mas em si uma questão de simbiose entre os dois, ou de ajuda entre o analógico e o digital, ok? Aqui eu estou falando dos softwares, eu acho que agora está passando, não está ou não? Tá. Vamos lá. Então, aqui são os softwares que são disponíveis e os hardwares também, né?
uma impressora, uma fresadora e um scanner, eu já falei sobre isso aí. Falei sobre a odontologia digital, apesar de ser digital, apesar de inteligência artificial e tudo mais, em alguns, que na verdade é o próximo passo. A próxima fronteira da odontologia digital é a inteligência artificial, onde os processos vão ficando cada vez mais automatizados, é claro. Mas ela ainda continua sendo bastante operador dependente, e isso vai demorar muitos anos para mudar, ok? Aqui dando alguns exemplos do que pode ser impresso, já falei isso para vocês também, guias de pério, guias de implante, guias de preparo, mockup shell e provisórios, que podem ser impressos hoje. Fantástico isso aí, tá? E o que pode ser fresado. São restaurações de diferentes materiais, resinas, cerâmicas feldspáticas, de silicato de lítio, zircônia, o processo de fresagem que fabrica essas restaurações. Mas, como eu falei também antes, o processo de execução através da odontologia digital não é o que mais me encanta, apesar de ter sido aquilo que realmente eu comecei a me destacar um pouquinho na parte da restauradora, né? Mas sim, o que me encanta de verdade é o planejamento, gente, que hoje dentro dos softwares, e aí a gente está falando agora de um nível mais elevado, ninguém começa já nesse nível, mas dentro dos softwares hoje a gente faz a sobreposição de arquivos. Então nós temos, são camadas, eu não sei se vocês conseguem me compreender. Vamos lá. A gente tem uma fotografia, que é uma camada, né? É um arquivo. Aí, de repente, a gente tem um escaneamento intraoral ou escaneamento de modelo, que é um arquivo STL que você sobrepõe à fotografia do paciente, né? E você já permite ali fazer um planejamento através, guiado pela fotografia. E aí você tem um arquivo DICOM, um arquivo de tomografia, que você coloca ali também, e você passa a ter o STL, o escaneamento da casca, né, dos dentes e da gengiva, alinhado ao que está dentro daquele dente, daquela superfície, daquela gengiva, que é o osso. Então, você passa a planejar, é como se você tivesse um clone do teu paciente para planejamento. Todas as informações do teu paciente estão ali dentro, né? Você imagina que você vai fazer eu acho que eu vou colocar um implante aqui, né? Você analisando um modelo de um paciente. Acho que eu vou colocar um implante aqui. Imagina um modelo de gesso. Vou colocar um implante aqui. Será que tem osso ali embaixo? Bom, bota isso aqui no software, né? Traz a tomografia e a gente vai ver se é exatamente aquilo que a gente está planejando fazer, se é possível ou não, ok? Então, aí, voltando aonde eu estava antes da interrupção, né, o dentista pergunta, tá, então, como é que eu posso começar? Qual é o meu ponto de partida? Onde que eu vou entrar na odontologia digital? Será que eu preciso investir num scanner? Gente, o scanner, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ele tá... Quem puder investir, deve investir. Não é que ainda não chegou a hora, não. Estou falando para quem puder investir. Quem puder investir, na verdade, passou da hora, tá? Ou está na hora agora. Ele é muito mais do que um substituto de moldagem. Ele é muito mais do que um substituto de moldagem. É claro que é caro, né? Ainda mais para a nossa realidade aqui no Brasil. Você tem os scanners intraorais que variam de 100 mil, 90 mil, numa promoção maluca aí que às vezes aparece, a 140 mil, 150 mil, e às vezes até mais caro se for para uma Prime Scan, que é o lançamento, o scanner mais novo da Sirona, que está na faixa acima de 200 mil, ok? Não é fácil. Mas ele tem outros benefícios, muito além da substituição da moldagem, todo o processo fica muito mais ágil, preciso, principalmente no que diz respeito à oclusão. Oclusão. O processo analógico, né? A gente molda superior, molda inferior, faz uma mordidinha em cera. No momento que você vai montar isso Bom, se for uma moldeirinha parcial, esquece, né? Porque aí não tem precisão nenhuma.
certo? Porque o posicionamento ali fica muito instável para você articular. E mesmo quando você leva para um articulador semi-ajustável, com contração de gesso, com expansão, com ligeiras movimentações, esse contato oclusal da tua restauração normalmente tem um certo ajuste, né? E no mundo da odontologia digital, esse ajuste é muito menor, porque você escaneia a oclusão na boca do paciente. Então, é quase como se fosse um articulador real, de fato. Não é um articulador que é uma... Será que é essa a oclusão do paciente ou não? Certo? É claro que faltam ainda uns movimentos de excursão mandibular, que você não tem, não é real de fato. Até tem alguns equipamentos hoje que simulam, que capturam o movimento real da mandíbula do paciente, daquele paciente específico. Não é um número genérico de um articulador digital ou de um semi-ajustável, né? Porque o que a gente tem hoje no semi-ajustável é uma movimentação que seria uma movimentação média de todo mundo. Só que a movimentação mandibular está muito mais relacionada à anatomia de côndilo, cápsula e tudo mais, certo? E cavidade. Então, não dá para confiar de qualquer forma, ok? Bom, vamos entrar no assunto aí, finalmente, do que a gente veio aqui falar. As pessoas ainda têm algumas dúvidas. Eu vou tentar ser bem sucinto no que é o DSD. Hoje, quando as pessoas me perguntam o que é o DSD, na verdade, a gente tem que perguntar para a pessoa a que DSD que a pessoa está se referindo, né? Quando eu comecei o DSD há 7 anos atrás, gente, o DSD era um conceito. Era um grupo de parâmetros de análise facial colocadas dentro de um software gratuito de apresentação de slide, que não é um software odontológico, que era o PowerPoint ou o Keynote, certo? E isso era o DSD. Você desenhava sobre fotografias e depois entregava aquilo para um técnico de prótese que conseguia interpretar aqueles desenhos e trazer e transformar aquilo num enceramento que fosse cópia daquele desenho, que estivesse seguindo aquele desenho. Isso é o conceito do DSD, né? E tem hoje em dia o DSD empresa, que foi criado talvez 6 ou 7 anos depois que o DSD conceito foi criado, ok? O DSD conceito ele é dividido, o Christian fala muito bem isso, não vou explicar exatamente o que é cada etapa, mas ele é dividido em design, que é o que você faz hoje no PowerPoint ou no Keynote, né? Então, vamos supor que a gente tem uma fotografia do paciente, certo? E você começa com parâmetros faciais e as linhas e curvas de referência do DSD a traçar um design que seria ideal para aquele paciente. Esse é o design. Esse era o DSD que eu fazia antes. Porque quando eu comecei era só isso que a gente fazia. Certo? Depois que você faz esse design, a diferença entre a situação atual do paciente e esse design ideal, o caminho entre o atual e o design ideal daquele paciente era o planejamento. Você tinha que planejar como você chegaria até aquele ponto, certo? Então, esse é o segundo pilar do DSD, planejamento. Depois que você planeja o caso, fez o enceramento, planejou com a equipe multidisciplinar, né? Porque aí você tem um conceito de comunicação interdisciplinar através daquela apresentaçãozinha do DSD. Fica muito mais fácil para o teu ortodontista entender o que você está pensando, fica muito mais fácil o teu periodontista entender aonde tem que cortar a gengiva, porque você planejou e se comunicou com ele através de uma apresentação, né? Então, depois dessa etapa de design e a etapa de planejamento feito com a equipe multidisciplinar, tem a apresentação desse plano de tratamento para o teu paciente. E aí entra um outro conceito muito bacana, que é o de odontologia emocional, certo? Que às vezes parece um termo meio pejorativo, né, odontologia emocional, mas que na verdade nada mais é do que fazer com que o teu paciente
Valorize aquilo que você planejou para ele, aquilo que você desenhou, aquilo que você planejou. E a forma de você apresentar esse planejamento para criar um link emocional na cabeça do teu paciente faz toda a diferença, né? O Christian fala uma história muito legal sobre isso, que quando ele começou a fazer os cursos de DSD, ele fazia o design, ele fazia um enceramento manual ao vivo naquele modelo, né? Depois colocava o mocap na boca de um paciente do curso, ele fazia a barreira de silicone, colocava a resina bisacrílica dentro, fazia o mocap na boca do paciente e fazia algumas fotos e mostrava na tela uma foto de antes e depois para a turma ver. Aquela apresentação que ele fazia, na verdade, não era para o paciente, mas o paciente, invariavelmente, estava dentro da sala, vendo as fotos de antes e depois, com mocap, sem mocap, foto do planejamento, com mocap, o paciente sorrindo, e ele fala assim, cara, eu comecei a perceber que o paciente estava ali no cantinho dele, estava lá, no cantinho, sozinho, olhando aquela apresentação com o mocap na boca e chorando. Chorando porque não imaginava que pudesse ficar daquele jeito. Tá? Então, ele começou a ter essa sacada de que isso faria uma grande diferença também. Além de você mostrar todo o plano de tratamento, você fazer um mocap. O mocap é uma parte da apresentação, que é uma parte do DSD conceito. Ok? Depois tem o paciente aprovou aquilo ali, vai para a fase de execução. E aí, todas as ferramentas digitais hoje em dia disponíveis, como guia de pério, guia de implante, ortodontia guiada, preparo guiado, odontologia guiada é o que a gente chama hoje. Né? Não é só mais o implante que é guiado. Hoje é odontologia guiada. Então, isso é a execução. Ok? E o quinto pilar, que seria a promoção, né? ou o marketing em torno disso, mas isso está muito mais relacionado às DSD Clinics, que são clínicas específicas de DSD, e que tem uma equipe de marketing. O DSD agora é também uma agência de marketing e trabalha em cima da promoção dos clientes. A parte da empresa, que é uma parte que hoje eu faço parte, né? É dividida em Planning Center, o centro de planejamento dele de Madrid, DSD Lab, que somos nós aqui no Rio, né? As DSD Clinics, que é um grupo de clínicas que tem sobre a gerência e sobre a estrutura do DSD, sobre a maneira de administrar e que utilizam 100% do conceito DSD dentro delas, e o DSD Education, que é o quarto braço aí da parte da empresa, que está relacionado aos cursos, tá bom? Bom, falando um pouquinho do design, o DSD criou esse conceito de odontologia guiada pela face do paciente, né? Exatamente isso que vocês estão vendo aí na tela. Você imagina, eu acho que quando o Cristiano começou junto comigo há 20 e poucos anos atrás, eu estava até conversando com ele sobre isso, a gente moldava o paciente superior, inferior, congênito, vazava aqueles gessos, mandava para o teu técnico de prótese e falava assim, faz um enceramento diagnóstico aí para mim. Eu tenho certeza que muitos de vocês fez isso. Alguns até sem nenhum tipo de articulador semi-ajustado. Você moldava superior, inferior, falava para o paciente fechar a boca, e, até encaixa direitinho, o modelo vai encaixar aqui, manda isso aqui e manda o técnico lá se virar, né, e fazer um enceramento diagnóstico. É claro, gente, que os erros eram muitos. Né? Os erros de planejamento dessa forma eram muitos. Quem nunca aqui colocou um conjunto de coroas na boca de um paciente, né? E você, quando olha o paciente de frente, você, não, senta aqui de novo. Vem cá, eu vou desgastar aqui um pouquinho, vou desgastar aqui um pouquinho, a incisal ficou torta, a linha média, acho que a gente vai ter que trocar aqui, volta para o laboratório, aplica de novo, destrói aqui, constrói aqui, adiciona aqui, reduz aqui, deixa reto aqui, deixa mais angulado aqui essa meia. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. E uma coisa eu posso falar para vocês. Deve ter uns 2 ou 3 anos, pelo menos, que eu não faço um ajuste numa cerâmica. São raros os ajustes que eu faço no que diz respeito à harmonia com a face do paciente, vamos dizer assim. Né?
Porque a gente tem uma fase de mockup antes. Então, se a gente tiver que corrigir isso, a gente corrige através do mockup. Mas não é só isso. Mesmo o mockup 95% dos mockups são certeiros, porque eles são feitos através de um alinhamento desse modelo na face do paciente. E no momento que você traz as linhas e curvas do DSD, fica muito mais fácil de você gerar um planejamento que vai ficar em harmonia com essa face do paciente. Na hora que você coloca isso na boca do paciente, o paciente olha e fala assim, caramba, eu nem imaginava que eu pudesse ficar dessa forma, né? E é claro, nesse momento o paciente ainda pode falar, eu não gostei muito desse formato de dente. Tem como você colocar um dente mais redondinho, ou mais reto, ou mais quadrado? Dá para alongar um pouquinho? Dá? Claro que tem. Mas a gente está na fase de mockup. Quando eu falei que eu não ajusto mais, é a cerâmica na boca, já no final do processo. Ok? Não passo mais por isso, já tem um bom tempo. Tá bom? Então, assim, aprofundando um pouquinho mais no conceito de odontologia guiada pela face, é claro que para isso a gente precisa fazer, no mínimo, fotografias. Eu não estou nem falando aqui de escaneamento. Ó. Vocês reparem que a foto da direita ali é um modelo de gesso. Tá bom? Se você não fizer fotografia e quiser fazer um escaneamento facial em alta resolução, vai ser bom? Vai. Mas precisa ter um scanner facial. Dá para escanear com belos, com celular? Dá. Precisa saber como é que faz. Aí, se eu não quiser moldar, se eu puder ter um scanner, vai ser bom? Vai ser muito melhor. Mas se eu não tiver nada disso, dá para fazer também? Dá para fazer. Claro que dá para fazer. Basta fazer as fotografias, ok? Fazer as fotografias, moldar o paciente. E aí, fazer também um vídeo casual para você ver a dinâmica labial. A gente está entrando aí no início do protocolo foto e vídeo do DSD. É sobre isso que eu estou falando aqui agora, ok? Então, a mobilidade labial é totalmente diferente quando o paciente está gravando um vídeo, conversando com você. Muito diferente de uma fotografia de um sorriso forçado, por exemplo, ok? Então, é fundamental, sim, o vídeo. No vídeo, você pode fazer algumas fotos do vídeo, alguns sorrisos mais espontâneos, um frame do vídeo, né? Tudo vídeo com celular, gente. Foto com celular, gente. Ah, se eu fizer foto com câmera, vai ficar melhor? Vai. Se você quiser botar numa aula, fazer uma apresentação, faz a diferença uma câmera. Mas no dia a dia, celular, por que não? Dá para planejar e confiar nesse planejamento com foto no celular? Dá, com certeza dá. Vamos simplificar, ok? Bom, isso eu não vou falar de cada etapa do DSD, mas esse slide é o que a gente quer no final do processo, no final do teu planejamento 2D, que a gente chama. Foi isso aqui, gente, eu aprendi há 7 anos atrás, usando o Keynote ou PowerPoint, que é o que vocês estão vendo aqui. Isso aqui foi feito, esse planejamento com as 3 fotos, com a vista frontal, vista 12 horas e vista oclusal do paciente, foi feito no Keynote. Dá trabalho para fazer? Dá trabalho para fazer. É fácil implementar isso no dia a dia? Não. Você tem que insistir. Você tem que insistir. Se você não insistir, você para e aí você não volta. Então você faz uma vez, faz outras vezes e a partir do momento que você vai repetindo, você vai vendo a importância disso, você vai vendo que o teu paciente vai valorizar muito mais quando você mostrar isso aí para ele, porque ele vai pensar no mínimo assim, opa, esse cara sabe o que está fazendo, esse cara sabe o que está falando, né? Faz sentido. Pô, eu tenho uma proporção que seria ideal, se esse dente aparece tanto, esse aqui tem que aparecer tanto, ele tá planejando de um jeito que nunca ninguém planejou para mim, ok? E a gente faz o que seria a moldura do sorriso, alinhado à face do paciente. Tudo aqueles desenhos foram feitos através da sobreposição com a fotografia do paciente. E você, no final disso aqui, você vai ter feito o arco facial digital, a curva do sorriso, proporção interdentária, proporção altura-largura do incisivo central, curva da gengiva, análise 12 horas e análise oclusal. Isso é o que a gente chama de moldura do sorriso. A partir que a gente estabelece a moldura do sorriso, basta a gente colocar o teu template dos dentes ou o teu enceramento dentro dessa moldura, que vai ficar legal
com a face do paciente, ok? Hoje, né, não na minha época, há 7 anos atrás, mas hoje a gente pega esse paciente, que você fez o teu 2D, o teu DSD 2D, e transforma aquilo ali num enceramento digital, né? Isso é feito no DSD Planning Center, lá em Madrid. Caramba, mas é lá em Madrid. Gente, tudo é arquivo. Você não precisa estar do lado do teu técnico. Isso é uma outra grande beleza da odontologia digital. Você vai mandar para ele fotografia. Ah, eu posso mandar um modelo de gesso? Não. Mandar um modelo de gesso para Madrid não pode. Mas você pode mandar para algum lugar que escaneie isso. Hoje, diversos laboratórios têm scanner de modelo, né? Quem não tem, infelizmente, se não está, vai estar fora do jogo em 4, 5 anos, né? Ou vai virar mercado de nicho, o cara que faz tudo analogicamente. Essa é a verdade. Ok? Isso eu estou falando de laboratório. Laboratório, a odontologia digital, ela está muito mais avançada dentro dos laboratórios do que dentro dos consultórios, né? Então, assim, você precisa escanear esse modelo de gesso ou mandar alguém escanear para você e exportar esse arquivo, tá? Quando isso chega lá no Planning Center, gente, eles pegam fotografias que você enviou, pelo menos fotografia e o escaneamento intraoral, acontece lá o que a gente chama de inteligência coletiva, né? É claro que a grande maioria dos casos não precisa tantos especialistas de cada caso, de cada especialidade, observando o mesmo caso. Mas existem alguns planejamentos feitos lá que são multidisciplinares, em que você tem na equipe um implantodontista, especialista em odontologia digital, você tem um ortodontista, você tem um periodontista, ok? Você tem um designer do sorriso. Então você tem uma equipe que transforma aquilo ali numa inteligência coletiva, né? E facilita muito a assertividade aumenta demais, ok? Então, vamos lá. Vocês que estão começando na odontologia digital, vão fazer enceramento digital? Não sei. Isso aí é só para quem realmente gosta, né? Vocês vão fazer o DSD 2D, que é o que está do lado esquerdo da tela, né? As linhas em cima de fotografia somente, deveriam fazer. Aí uma coisa que eu acho que todos deveriam fazer. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não quero nem fazer isso. Ok, entende o processo e terceiriza o serviço para quem realmente gosta, né? E para quem vai fazer, de repente, melhor do que você, né? Mas eu como dentista, eu prefiro, porque eu tenho contato com o meu paciente, então eu prefiro mostrar para o meu laboratório digital, seja o Planning Center, seja qualquer outro, o quanto eu quero alongar, né? A curva do sorriso que eu desejo, qual o tamanho que eu quero dos meus dentes. Eu prefiro eu tomar essa decisão e eles lá seguirem aquilo que eu decidi. Por isso que eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, aprender a fazer o 2D. E, é claro, gostou, aprende o 3D, né? É uma curva de aprendizagem. Gostou, vai desenhar guia, aí você vai entrando dentro do universo, que foi o que eu fiz há uns 3 ou 4 anos atrás, quando a gente começou a realmente entrar dentro, de fato, da odontologia digital 3D, ok? Então, de novo aqui, ó, a mesma paciente fez aquele planejamento, enceramento digital, imprimiu um modelo e chegou nesse mockup, certo? Lindo, maravilhoso. Criou um link emocional na paciente. O paciente chega para você depois e fala assim, eu não quero tirar esse mockup. Não, mas você não pode ir para casa com o mockup. Você tem que tirar o mockup. Eu vou fotografar, vou fazer várias fotos, vou fazer uma apresentaçãozinha para você e vou te enviar pelo WhatsApp. E aí você mostra isso para quem você quiser. Okay? É assim que funciona. Ah, eu estou apaixonada, eu quero fazer e vou marcar semana que vem para começar o tratamento. Ah, e qual o tratamento? Faceta? Não, gente. Faceta, lente, laminado. É um dos tratamentos possíveis dentro da diversos tratamentos que existem, né? Às vezes a gente faz DSD só para ortodontia.
Faz DSD só para te guiar numa gengivectomia. Faz DSD só para implante, para cirurgia de implante. Não faz DSD para prótese ou para lente. Isso é uma consequência, né? Esquece essa ideia de que DSD é só lente faceta. Não. O DSD ele faz o seguinte: o DSD ele planeja primeiro o arco superior ideal de acordo com a face daquele paciente. Ok? Ah, mas isso aqui a oclusão não permite. Opa, então vamos ver o que a gente tem que fazer aqui para essa oclusão permitir que esse trabalho fique estável na boca e seja confortável para o paciente. Hoje tudo a gente pode fazer, né? Desde que o paciente queira também passar pelo custo de tempo, custo financeiro, custo biológico, para fazer desde cirurgias ortognáticas guiadas pelo DSD, né, ortodontia e tudo mais. E, claro, o paciente fala, eu não quero fazer orto, a gente vai para uma solução restauradora dentro de todo o limite ético que isso aí envolve, ok? Um outro caso bem rapidinho, ó, DSD 2D, feito no Keynote, isso aqui há 5 anos atrás, esse caso. 5 anos. Não tinha aplicativo, não tinha iPhone com app, não tinha enceramento digital. Não tinha enceramento digital. Isso aqui foi feito. DSD 2D, mandado para um laboratório de prótese, transformar isso num enceramento manual e gerou um mockup aí. Perdão, gente, esse caso aqui já foi com enceramento digital feito no Planning Center, tá bom? Não foi enceramento manual. O que vocês estão vendo aí é um planejamento digital, tá? Mas gerado uma semana depois disso aí, um mockup que transformou a paciente do que vocês viram aqui do lado esquerdo nessa paciente do lado direito. Essa paciente, por Deus, essa aí falou, doutor, eu tenho uma festa hoje à noite para ir. Deixa eu ir com esse mockup. Não, não dá, vai soltar, vai cair, vai começar a quebrar. Isso é só para você ver como vai ficar. Ai, doutor, que pena. Mas é assim. Né? E o paciente efetivamente fez o tratamento final. Ele não está aqui retratado, mas fez. Né? Olha que impressionante essa diferença entre essas duas fotografias. Né? Como no início parece uma menina de 13, 14 anos. Né? E na foto da direita, uma menina de 19, 20 anos, que é o que ela tinha na época. Isso aí tem um intervalo de uma semana entre uma consulta e outra. Né? A diferença que faz os dentes, o sorrir com os olhos, né? Faz muita diferença. É claro que a gente estava falando de planejamento Keynote, e aí a coisa evoluiu, e há cerca de 2 anos atrás começou o DSD App, um aplicativo para iPad. O que vocês estão vendo na tela aqui agora é um aplicativo, um filme, em tempo real de um planejamento DSD 2D, ok? Então, eu fiz questão de deixar em tempo real para vocês verem o quanto isso é prático. Ah, mas isso aí eu preciso comprar um iPad para fazer? Precisa. Preciso ter um iPad. Vale a pena. Ah, eu preciso pagar um plano, preciso comprar o aplicativo? Precisa. Infelizmente, precisa. Não é gratuito, mas vale a pena. Posso assegurar. Ok? Então, você tem aí uma biblioteca de dentes, vão interpretar o passo a passo aqui com vocês. Você escolhe o que seria o doador do sorriso. Todos os dentes que estão disponíveis, essa biblioteca de dentes que está disponível dentro do app, são réplicas de dentes naturais. Né? Réplicas de dentes naturais. Então, o que eu estou fazendo ali são pequenos ajustes nas formas e que vai gerar uma simulação muito, muito bacana. Vamos passar aqui um pouquinho para a gente ganhar tempo. Fazemos o recorte do lábio, escolhemos a cor ali. Tem uma série de cores, você pode ajustar a cor. Pode ajustar a cor. E gera isso aqui, gente. Além da questão do planejamento, gera uma simulação digital para o seu paciente. Então, o paciente, isso eu faço
no dia a dia, na primeira consulta com o paciente, na frente do paciente. Deixa eu tirar uma foto sua, só para a gente fazer uma simulaçãozinha aqui. Eu vou planejar um pouquinho, você fica me acompanhando. Você vai escolher o dente junto comigo. Me acompanha e eu vou te mostrar o que pode... Ah, mas quanto é para fazer isso? Não é nada, isso aqui eu faço rápido, 5 minutinhos. Deixa eu fazer. Inclusive com medidas, tá? Inclusive com medidas. Tudo que a gente fazia no DSD clássico, a gente consegue também fazer aqui. E olha que barato isso aqui. Uma simulação digital, feita em 5 minutos, pronta para você compartilhar com o teu paciente. Gente, esse vídeo aqui, ó, deixa eu ver quanto tempo ele tem. 3 minutos e 40 segundos. Foi quanto eu demorei. Isso porque eu fiz medida, né? Eu estava fazendo aqui para aula. Ok? Fiz algumas medidas aí. Não demoraria tanto. Fala, Cristiano. Posso te pedir um favor? A gente reiniciou agora o vídeo, porque bateu 1 hora aqui no Insta. Aí o pessoal está entrando novamente. Aí eles vão, como você está no meio do caso, a live já vai aqui para... Quando parou? Pode pegar esse caso aí, só voltar um pouquinho desse caso. Que aí o pessoal não perde esse caso aí, o Insta vai retomar aí. O pessoal já está voltando? O Insta já voltou ainda não? Já voltou. Só que tem aquele delayzinho, eu só estou confirmando aqui. Mas já voltamos sim. Acho que se você voltar agora exatamente dessa apresentação aí, eu acho que vai bem. O pessoal está voltando aqui. Eu acho que já estão entrando e já estou na tela aqui. Beleza. Bom, o que eu estava falando, gente, é que... Desculpa, eu vou precisar voltar um pouquinho, porque eu não sei exatamente até que horas vocês viram, mas hoje existe o DSD App, né? Um aplicativo para iPad. Você precisa ter o iPad, infelizmente, pelo menos por enquanto. Deve ter uma versão para Mac em breve. Você precisa pagar uma anuidade desse aplicativo, infelizmente, mas vale a pena, porque ele torna o processo todo muito mais fácil de planejamento, muito mais rápido, ok? Não é fundamental, porque você consegue fazer isso aqui com PowerPoint ou com Keynote também no computador, mas é muito bem-vindo, é muito mais prático e gera uma simulação digital para o teu paciente na hora. Como eu estava falando aqui, eu faço isso na frente de todos os meus pacientes. O paciente chega para fazer uma avaliação, eu ouço o que o paciente está falando, eu vejo quais são as necessidades ali do paciente, e às vezes o paciente fala, não, eu quero fazer esse dente aqui, e normalmente, quase sempre, eu peço para fazer uma fotografia do paciente, falo assim, deixa eu só te mostrar um negócio aqui, que legal. Não tem custo nenhum, é só para eu mostrar para você como você poderia ficar, e olha só que barato isso aqui. E aí eu faço esse planejamento 2D em 3 minutos e 40 segundos, como foi feito aqui nesse caso, gera uma simulação de antes e depois para o paciente. Isso, às vezes, já é o suficiente para o paciente se encantar e realmente te diferenciar e querer fazer algo mais com você, ok? Depois disso, gente, isso é um lançamento super novo. Isso aí tem 1 semana que foi lançado, ou 2, DSD App para iPhone. Vídeo em tempo real, vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Ele trabalha com uma inteligência artificial que gera uma simulação quase que instantaneamente. Quase instantaneamente. A gente faz pequenos ajustes, como vocês estão vendo ali. Eu aumentei um pouquinho a curva, vou apertar ali o botãozinho que é escrito próximo. A inteligência artificial vai trabalhar, está calculando o sorriso no iPhone, né? E gerou ali uma simulação digital em 52 segundos. Ok? É claro que, às vezes, a proposta inicial não é uma proposta tão boa. Você pode ir prosseguindo dentro do caso. Você vai modificando algumas coisas. Foi o que eu fiz aí. O que vocês estão vendo agora no segundo vídeo é a continuação
desse planejamento. Tem lá uma biblioteca de dentes, biblioteca de cores. Assim, gente, as pessoas têm me perguntado se isso aí substitui o iPad. Eu acho que não substitui, ok? Isso aí é mais para ser mais instantâneo. É mais para gerar esse antes e depois imediato e fácil para a grande maioria dos dentistas que não quer aprender muito sobre smile design. Mas a partir daqui, o ideal seria jogar isso para o app do iPad. É o mesmo app, é a mesma conta, ok? Você joga isso para dentro do app e você termina esse planejamento dentro do aplicativo. Então, isso aqui, o que era impossível há pouco tempo atrás, fazer isso tudo aqui dentro de um iPhone, né? Hoje já é possível, ok? Hoje já é possível. Eu resolvi colocar esse caso chegou para mim planejar essa semana, só para vocês entenderem esse processo de raciocínio, o quanto facilita a inclusão de linhas, curvas e parâmetros do DSD, ok? E observem bem esse paciente, observem esse caso. Esse é um caso de uma amiga da minha esposa, um caso que chegou até mim para planejar uma ortodontia, né? Ou ver o que seria ideal para esse paciente. É claro que quando você olha para essa fotografia, você já sabe, né, que isso aí é um caso para orto. Né? Ele tem alguns diastemas, né, tem alguns desníveis ali, e fica bastante claro que ele tem indicação para ortodontia. Mas o que exatamente ele deveria fazer? E aí a gente começa a colocar as linhas do DSD. Ok? Isso foi gerado no DSD App, no iPad. Poderia ter sido feito no Keynote também. Ok? Então, baseado na face dele e o planejamento que eu fiz, através da sobreposição dos templates, né, que são esses contorninhos brancos, fica muito mais fácil, gente, você observar que os dentes anteriores precisariam fazer uma extrusão, o lado, o quadrante 2 dele, precisaria fazer uma intrusão e fechar um pouquinho o corredor bucal, talvez no quadrante 1. Né? Será que se eu tivesse visto esse paciente aqui, ó, eu teria imaginado isso? Será que eu chegaria a todas essas conclusões sem colocar linhas de referência na face? Talvez sim, mas fica muito claro que ela esclarece isso, né? Fica muito claro que com as linhas você sabe exatamente onde tem que mover. Se você mandar isso para o ortodontista já vai olhar e já vai falar assim, caramba, beleza, eu vou mandar isso aí para o Invisalign. E lá no meu Clean Check do Invisalign, eu vou falar assim, ó, intrusão do quadrante 2, extrusão do quadrante 1, né? Fechar corredor bucal no quadrante 1, extrusão dos anteriores. E outra, não feche os diastemas, porque é um caso que eu vou finalizar com lente, ou com faceta, ou com resina, né? Esse caso específico, certo? E além disso, além de te auxiliar nesse planejamento, ele gera também essa simulação para você mostrar para o teu paciente, que é fantástica, gente. Que é fantástico. Isso aí, motivo, cara, né? Talvez eu devesse ter ajustado um pouquinho a cor aí. Tem lá uma seleção de cores, tem como deixar um pouquinho mais amarelo para ficar mais parecido com ele. Mas tem paciente que olha e fala assim, não, eu quero meu dente branco, simula aí como ficaria branco. Certo? Então, vale a pena para melhorar os seus planejamentos, como eu mostrei para vocês, e melhorar a aceitação dos seus casos por parte do paciente. Ele não substitui por completo o mocap em boca, né? Ele, às vezes, você pode daqui pular direto para o tratamento e não fazer o mocap. Mas é claro que o nível de comunicação, de entendimento do paciente com o mocap em boca de fato é maior do que com o mocap digital, com uma simulação digital, como vocês estão vendo, ok? E eu estou terminando aqui minha aula e um pouquinho antes de eu terminar, eu estava revendo a minha aula agora de tarde, o Sérgio Sarava, que é meu parceiro de curso, junto com a Carla de Castro, eu não sei se eles estão assistindo ou não,
me marcou nessa postagem. Esse foi um caso que a gente fez um curso da SD Natural Restoration, né? E vocês estão vendo aqui as etapas, passando pelo DSD App, fazendo enceramento digital e chegando até as restaurações finais. Esse é o tema da nossa próxima live, quarta-feira que vem, às 8h30. A gente vai especificar qual é o caminho, quais as vantagens, o que precisa ser feito para chegar até lá. Mas o que mais me chamou a atenção e que eu acho que vem de encontro com tudo isso que eu estou falando aqui é esse texto que ele colocou muito bem na postagem que ele fez. Eu fiz um print da tela e copiei o texto dele, que eu vou ler aqui para vocês, que eu não sei se vocês conseguem ler pelo tamanho da tela, né? Devolver uma curva do sorriso em harmonia com a curva do lábio inferior é um dos parâmetros mais impactantes no redesenho de um sorriso. O comprimento correto dos incisivos centrais e corredor bucal harmônico são os 2 pontos-chave nessa etapa. O planejamento guiado pela face pode não ser uma obrigação para alcançarmos grandes resultados, mas ele torna a sua missão infinitamente mais simples, ok? Então, quando você faz o teu planejamento, o teu enceramento, seja ele 2D ou 3D, guiado pela face do paciente, com curvas e linhas que te auxiliam na tomada de decisões, o processo fica muito mais assertivo, tá bom? Cristiano, eu estou finalizando aqui, eu queria fazer um convite para o pessoal que ainda não está. Quem quiser, tem um canal no Telegram chamado Dominando DSD, é o meu canal do Telegram, onde a gente começou isso essa semana, estamos lá com 100 e poucos seguidores, é um contato mais direto comigo, eu vou postando algumas dicas ali, falando sobre meu dia a dia no laboratório, muita coisa de odontologia digital que eu vivencio todo dia, na verdade, né? E convidá-los também para quarta que vem, dia 29/7, às 8h30, eu vou falar sobre DSD Natural Restoration, que é previsibilidade, naturalidade em casos protéticos, ok? E na outra quarta, dia 5 de agosto, como o DSD e a tecnologia podem te ajudar com preparos minimamente invasivos através de guias de preparos. É um tema um pouco mais específico, mais profundo na odontologia digital. Eu fiz questão de hoje tentar ser um pouco mais básico, vamos dizer assim, para que as pessoas consigam começar a compreender, principalmente aqueles que estão começando agora, mas às vezes a gente, com o passar das semanas, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Cristiano, tem alguma pergunta aí? Alguém perguntou alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Se você Legal. quiser, Bem, pessoal, estou aqui à disposição. Pessoal, bom, Ângelo, primeiro parabéns, cara, muito show, muita informação legal. Pessoal, vou deixar aberto aqui, vamos ficar mais 5, 10 minutinhos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta especificamente sobre o DSD, sobre o estágio atual do DSD, com certeza o Ângelo é uma pessoa que pode responder para vocês com bastante propriedade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, aproveitem aí o Ângelo, podem botar a pergunta aqui no chat do Instagram e a gente passa. Senão, a gente vai se ver aí na Semana que vem, né? semana que vem, quarta-feira, 8h30, mesma bate-hora. Vocês vão ter uma jornada aí para saber bastante sobre as possibilidades da SD. Bom, Legal. Das duas, uma, né? Ou o pessoal entendeu tudo, foi tudo muito bem claro, ou então ninguém entendeu nada, não sabe nem o que perguntar. Mas eu vou entender, eu vou imaginar que foi a primeira opção. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Que isso tenha servido para digerir essa ideia da odontologia digital. É um caminho sem volta. Mais cedo ou mais tarde, todos estarão usando cada vez mais ela. E é isso. Utilizem o meu canal. Tem um canal do Sérgio Saraiva também, que é muito bom no Telegram. Meu canal, conforme eu falei, é o Dominando DSD. Ok? Diga, Cristiano. Não, só fazer uma menção aqui, né? Grande
Mestre Sequito entrou aí, o professor Paulo Campos também entrou aí, pessoal, gente Ah, boa. sensacional. Na verdade, eu devo muito a esses dois na minha formação, na nossa formação, né, Cristiano? São dois Verdade. caras Pode deixar. fantásticos. O Paulão foi, logo quando a gente lançou esse curso de DSD Natural Restoration há 3 anos atrás, ou 4, sei lá, ele foi um dos primeiros a se matricular aqui no Rio. Sequito já fez curso comigo de EP também. Sequito me deu oportunidade lá no Fundão de fazer parte da equipe de prótese. Hoje eu faço parte. Sou muito grato às minhas primeiras aulas terem sido junto com o Sequito, né? E, na verdade, eu devo, além da minha formação como profissional, eu devo a minha nova vida também como professor, né? E eu devo muito ao Sequito. Né? Então, muito obrigado de verdade, mestres. Pintou uma perguntinha aqui, o Ângelo. Opa, vamos lá. A Thaísa. Quando o app do iPhone estará disponível para o Brasil, tem isso? Você tem uma ideia? Sim, o app do iPhone ele já está disponível, tá bom? Mas você precisa ter um plano de assinatura. Então, se você já tem o app para iPad, né? Não necessariamente você precisa ter o iPad e o app para o iPad. Mas se você já tem uma assinatura vigente para o iPad, ela também vai funcionar para o iPhone. Então, basta você fazer o download lá na Apple Store, fazer o seu login que você já está acostumado a fazer no iPad e ele vai funcionar normalmente. Já foi lançado, já está em uso. Já está em uso. E vou falar, tem muita novidade pelo que a gente está vendo no nosso grupo de beta tester. Tem uma pequena parte disponível hoje, vai vir muita coisa legal daqui para frente também. Legal. E aí, legal, né, pessoal, hein, Ângelo, que lá no Telegram, na própria página, a gente vai estar sempre postando e sempre atualizando. Então, quem quiser estar sempre em contato com essa odontologia digital, a gente vai estar aí botando bastante coisa aí, centralizando bastante coisa, né? E, de novo, gente, eu não quero pagar a assinatura, eu não quero o iPad, eu não quero fazer isso no iPhone. Ok, eles são facilitadores, mas isso não impede você aprender DSD. Ok? Não impede. Existe um caminho através do PowerPoint, do Keynote, do teu computador. Você pode começar essa busca por aí, se for melhor para você. Tá bom? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi bem, né? Para começar, temos que ter o iPad ou dá para fazer no celular? Na verdade, eu acho que é uma dúvida bastante comum, né? Que não sei se você entendeu, né, Angela? Que começa, se não me engano, pelo computador. Deixa você falar. Não sei se você entendeu a pergunta dele. Eu não sei se. Foi mais ou menos o que eu respondi antes. Na verdade, o que ele quer fazer é assim: o que eu entendi é que ele está interessado em usar o aplicativo, mas só no iPhone, né? Você não precisaria. Você pode usar só no iPhone, sim, mas ele vai servir como uma ferramenta muito mais motivacional para o teu paciente ali na hora do que efetivamente de planejamento, ok? Planejar no iPhone vai ser um pouco mais difícil, independente dele estar em lançamento esse aplicativo agora ou não para iPhone. Eu acho que o caminho natural seria começar no iPhone, mais fácil, rápido, e depois continuar o caso e planejar de fato no iPad. O que pode acontecer no iPhone é que você vai fazer uma simulação ali para o teu paciente e às vezes ela vai estar muito distante do que a boca do paciente permite, né? E no iPad você consegue identificar melhor isso. É. Beleza. Bom, Angela, acho que foi isso aqui. Pessoal, fiquem à vontade aí a partir da semana que vem. Tragam dúvidas mesmo. Eu acho que era isso. Lá no grupo do Telegram não permite perguntas, certo? Não. Vocês têm ok, vocês têm a minha página, meu perfil no Insta. Vocês podem me mandar direct, eu vou respondendo ali à medida que for sendo viável e à medida que as perguntas forem vindo também. Qualquer dúvida, só ir na Ângelo Rafa DSD, que é o perfil do Insta,
e me perguntar por ali. Isso aí. Beleza. Ok? Pessoal, muito obrigado. Cristiano, foi um prazer. Esse é o nossa primeira live aí. Semana que vem estamos juntos de novo. E obrigado a todos. Boa noite, bom descanso. E amanhã, apesar da pandemia, tem trabalho também, né? É isso. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.